Em meio à narrativa comovente da jornada final de Jesus rumo à cruz, somos confrontados com o profundo estresse que ele enfrentou. Muitos podem supor que essa trajetória foi simples para ele, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Se fosse fácil, o significado de seu sacrifício seria subestimado. Em vez disso, testemunhamos Jesus sendo tomado por uma tristeza avassaladora à beira da morte. Imagine-se nessa situação angustiante, prestes a enfrentar uma das mortes mais dolorosas, cercado de humilhação e insultos iminentes. A aproximação daqueles que viriam para prendê-lo é iminente. O relato de Lucas nos leva desde a profunda oração de Jesus no Getsêmani, onde sua fé em Deus é reafirmada, até seu sepultamento. A Bíblia nos conduz através dos passos finais de um homem inocente que escolheu morrer pelos outros. Cada um dos evangelhos nos presenteia com uma narrativa vívida do tempo que Jesus, junto com seus discípulos e outros, passou no jardim do Getsêmani, momentos cruciais antes de sua prisão. É um relato de profunda agonia e entrega. Jesus, em angústia, se prostra e ora ao seu Pai clamando, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Mais adiante, ele repete essa súplica. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, versículo 42. Essas palavras ecoam através dos séculos, revelando a profunda submissão de Jesus ao plano divino, mesmo em face do sofrimento iminente. Essas comoventes orações lançam uma luz penetrante sobre o estado de espírito de Jesus imediatamente antes de enfrentar sua crucificação, revelando sua total entrega à vontade divina. O cálice ao qual ele se refere é o símbolo do sofrimento que estava prestes a suportar. É como se Jesus estivesse diante de um cálice amargo, pronto para beber até a última gota. Em Mateus 20, versículo 22, Jesus aborda o tema do sofrimento ao perguntar aos discípulos. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos? Essa é uma pergunta que ecoa na alma de todos nós. Quando Jesus ora ao Pai suplicando: Passe de mim este cálice, ele está expressando o anseio humano natural de evitar a dor e o sofrimento. Essa é a crua humanidade de Cristo, evidenciando sua profunda compreensão das lutas humanas. Jesus, sendo totalmente Deus, também é totalmente humano. Mesmo em sua perfeição divina, sua natureza humana enfrentou a agonia de aceitar a tortura e a vergonha que o aguardava. Sua carne recuou diante da perspectiva da cruz. Em um momento de profunda vulnerabilidade, ele compartilhou com seus discípulos: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Essa é uma verdade que ressoa em todos nós. A batalha entre o espírito disposto e a carne fraca. Quando Jesus clamou: Passe de mim este cálice, ele estava confrontando os desejos humanos de autopreservação e conforto. Essa luta foi intensa, marcada pela tristeza, até a morte. Ele confidenciou aos seus discípulos: Minha alma está profundamente triste, a ponto de sentir-me quase morrendo de tristeza. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, versículo 38. Essas palavras ecoam através dos tempos, revelando a agonia que ele suportou em sua humanidade. Esta oração, mais do que qualquer outra coisa, ilustra de forma vívida que Jesus era plenamente humano em todos os sentidos. Ele tinha uma compreensão antecipada do que estava por vir, como registrado em Marcos 8, versículo 31.
E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele ensinou aos seus seguidores sobre a necessidade de sofrimento, rejeição e morte, mas também sobre a promessa de ressurreição após 3 dias. O tormento que ele estava destinado a suportar ia além do físico, era também mental e espiritual. Jesus estava consciente de que a crucificação era o plano divino, o meio pelo qual ele seria ferido por nossas transgressões e ferido para nossa cura. Ele sabia que isso estava alinhado com a vontade de Deus, conforme descrito em Isaías 53, do versículo 5 ao 7. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Essas profecias se cumpriram em Jesus, que como um cordeiro silencioso diante de seus tosquiadores, aceitou o destino que lhe foi designado para nossa redenção. Essas são as verdades profundas que ecoam através das páginas da história e ressoam em nossos corações até hoje. O amor de Jesus pela humanidade é imensurável, mas sua humanidade também temeu a dor e a tristeza que estavam à sua frente, levando-o a clamar a seu Pai: "Passe de mim este cálice." Essa frase, tão carregada de significado, revela 2 qualificações essenciais. Primeiramente, Jesus inicia sua oração com as palavras "se for possível." Ele suplica ao Pai buscando uma alternativa para a redenção da humanidade, caso existisse. Jesus não desejava enfrentar a morte, mas em última análise, ele submeteu sua vontade à do Pai. Os eventos que se seguiram após sua oração deixam claro que não havia outro caminho possível. O sacrifício de Jesus Cristo é singular e inigualável, sendo o único capaz de redimir o mundo, como proclamado em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O livro de Apocalipse, em 5, versículo 9, ressoa com uma canção de redenção gloriosa, proclamando: "Digno e merecedor é você de pegar o pergaminho e para quebrar seus selos, porque você foi morto, sacrificado, e com seu sangue você comprou pessoas para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações." Isso nos lembra do sacrifício supremo de Jesus, que trouxe a redenção para toda a humanidade. Além disso, Jesus expressa em sua oração: "Mas não seja como eu quero, mas como tu queres." Ele estava completamente comprometido com a vontade de Deus, em todos os aspectos de sua existência, corpo, mente e alma. Essa é a essência da oração dos justos, sempre submetendo-se à vontade de Deus, como ensinado em Mateus 6, versículo 10. "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." No jardim do Getsêmani, Jesus conquistou a carne, mantendo-a submissa ao espírito. Ele alcançou isso rendendo-se completamente à vontade de Deus, mesmo quando era difícil. Nossos próprios momentos difíceis se tornam mais suportáveis ao compreendermos que Jesus entendeu o desejo de seguir a vontade de Deus, mesmo quando era difícil. Ele compreendeu o conflito entre a vontade da carne e a vontade de Deus, e isso nos oferece conforto e encorajamento. Essa luta não é pecaminosa, mas sim uma parte normal da experiência humana, mostrando-nos que a verdadeira vitória está em submeter-se à vontade divina, mesmo quando é desafiador. Nosso Redentor Jesus Cristo assumiu plenamente a natureza humana em todos os aspectos, conforme nos lembra Hebreus 2, versículo 17.
Era essencial que ele se tornasse como nós, seus irmãos na humanidade, para poder compreender plenamente nossas lutas e necessidades. Ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel, capaz de fazer expiação pelos pecados do povo, apagando o pecado e proporcionando reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus veio com uma missão clara: buscar e salvar os perdidos. Ele teve sucesso em completar essa missão, mesmo que isso exigisse que ele bebesse até o fim do cálice do sofrimento. Sua oração revela a profundidade e qualidade de sua relação com o Pai. Foi uma prova extremamente difícil, como evidenciado pela agonia profunda e angústia quase mortal que ele enfrentou no jardim, conforme descrito em Lucas 22, versículos de 43 a 45. Enquanto Jesus lutava em oração, seus discípulos, incapazes de compreender plenamente a gravidade da situação, adormeceram. Um anjo veio do céu para fortalecê-lo nesse momento crucial. Ao levantar-se da oração, Jesus encontrou seus discípulos dormindo de tristeza e os exortou: "Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação." Lucas 22, versículo 45. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos da importância da vigilância espiritual, mesmo nos momentos mais difíceis. A aparição de um anjo para confortar Jesus no jardim do Getsêmani é profundamente significativa. Ela simboliza a disposição do céu em estar ao lado de Jesus enquanto ele enfrenta seu chamado. Mesmo diante da rejeição iminente da morte, Jesus entrega seus fardos a Deus. Este é um retrato profundamente humano de Jesus, lidando com uma gama de emoções enquanto enfrenta sua própria morte. Lucas, ao retratar Jesus dessa maneira, não diminui sua divindade. Pelo contrário, ele nos mostra um Jesus que pode se relacionar com nossas fraquezas e traumas, como afirmado em Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esses versículos revelam o caráter de Jesus e nos mostram como podemos enfrentar as grandes provações da vida que Deus nos envia. Eles nos apresentam um homem que depende completamente de Deus e está determinado a fazer sua vontade, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Essa é uma fonte de encorajamento e inspiração para todos nós, mostrando que, assim como Jesus, podemos confiar em Deus em meio às adversidades e permanecer firmes em sua vontade. Observamos um indivíduo lidando com dificuldades, que busca conforto e orientação em Deus, e outro que canaliza suas profundas emoções através da oração a Deus. Jesus também passa por esse desafio, recebendo, no entanto, não uma isenção, mas sim o vigor necessário para superá-lo. Ele questiona a possibilidade de um outro caminho, mas manifesta sua resolução de aderir ao plano divino. Em resposta, o céu concede a Jesus a fortaleza necessária para cumprir sua missão, desconsiderando seu apelo por uma alternativa. O texto destaca essa harmonia entre a aceitação do chamado divino e o suporte celestial provido. Ilustra-se através deste trecho aspectos notáveis da índole de Jesus ao encarar sua provação crucial. Ao orar, ele compartilha abertamente seu sofrimento e seu anseio por Deus, mantendo sua prática de comunicação com o divino, inalterada pelos eventos extraordinários de sua existência. Com frequência, deixamos de recorrer a Deus com nossas necessidades quando estamos ocupados demais. As provações podem nos levar a dobrar os joelhos, mas o ritmo acelerado da vida muitas vezes nos mantém em movimento, impedindo-nos de dedicar tempo à oração. No entanto, esse não era o caso de Jesus. Seu exemplo nos lembra que a oração é essencial mesmo em meio ao caos. A oração de Jesus não era apenas um ritual superficial, era repleta de honestidade, emoção e dor. Ele nos ensina que a verdadeira oração exige esforço e sinceridade.
Muitas vezes, em vez de nos empenharmos verdadeiramente na oração, apenas inclinamos a cabeça, fechamos os olhos e permitimos que nossas mentes vagueiem. Na oração, Jesus demonstrou tanto honestidade quanto humildade. Ele expressou sinceramente sua esperança de que Deus encontrasse outra maneira, mas estava ainda mais comprometido em fazer a vontade divina. Embora diferente dos lamentos dos salmos, sua oração compartilhava uma semelhança em permitir que o suplicante expressasse suas emoções e dores mais profundas diante de Deus. O confronto íntimo que ocorre na oração muitas vezes traz o conforto necessário para nos orientarmos em nossos próximos passos, enquanto seguramos firme a mão de Deus. Além disso, a oração não é uma atividade superficial. É um compromisso total do nosso ser. Jesus exemplifica isso em sua própria oração no jardim, onde ele ora com tanta intensidade que até transpira gotas de sangue. É interessante notar que Lucas, sendo médico, traz à tona essa condição médica rara conhecida como hematidrose. Esse fenômeno ocorre quando alguém está sob grande estresse e os capilares nos ductos das glândulas sudoríparas se rompem, permitindo que o sangue se misture com o suor. O Dr. Frederick Zugib explicou que, sob grande pressão, os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se contraem e, quando a ansiedade diminui, eles se dilatam até se romperem, resultando no sangue se misturando com o suor. Isso certamente descreve vividamente a situação de Jesus no jardim, mas há uma palavra no grego que merece nossa atenção especial. O texto nos relata que seu suor tornou-se como gotas de sangue, grandes e densas. Esse episódio, onde Jesus enfrenta a agonia extrema no Getsêmani, é o ponto focal da narrativa. Quando Jesus chega ao jardim, ele compartilha com seus discípulos que está profundamente perturbado e angustiado. Ele é dominado pela dor até o ponto de sentir-se à beira da morte. Lucas retrata essa intensidade ao descrever o suor de Jesus como se fossem gotas de sangue. Mas por que ele está tão angustiado agora? Sua dor não é simples, mas complexa. Devemos compreender que ele estava prestes a suportar a penalidade merecida por milhões e milhões de pessoas, o peso do pecado de toda a humanidade. No jardim, a humanidade de Jesus é totalmente revelada. Este é, ousaria dizer, o momento mais vulnerável de Jesus. Apesar de permanecer sem pecado, ele agora está experimentando em plenitude o que realmente significa ser humano. É aqui que ele experimentará nossa dor. É aqui que ele enfrentará uma tentação mais forte do que qualquer um de nós jamais poderia imaginar. Assim, é apropriado dizer que ele foi tentado de todas as maneiras possíveis, e é a visão do cálice diante dele que o leva a orar. Se for possível, afasta de mim este cálice. Ele faz um apelo, mas há silêncio. Ele apela novamente, mas o silêncio persiste. E então, pela terceira vez, ele faz seu apelo, mas o silêncio ainda reina. Esse silêncio nos diz que esta era de fato a vontade de Deus. Mesmo na cruz, Jesus é ridicularizado com insultos. Sua morte, por mais injusta que seja, parece ser uma derrota superficial. No entanto, por causa de quem ele é, Jesus transforma essa aparente derrota em uma gloriosa vitória. Não apenas para si mesmo, mas para todos que aceitam o que ele realizou em um pedaço solitário de madeira. Todo líder enfrenta momentos de solidão, especialmente ao se aventurar em território desconhecido. No jardim do Getsêmani, Jesus viveu um dos seus momentos mais solitários. Cada membro de sua equipe o abandonou poucas horas antes de ele ser julgado, torturado e crucificado. Sua experiência no jardim é um dos exemplos mais poderosos da dedicação de um líder. Cada líder que busca fazer algo significativo para Deus, eventualmente passa por seu próprio Getsêmani. O que podemos aprender com esses momentos solitários? Em primeiro lugar, é o local onde batalhas espirituais são travadas. Em segundo lugar, é onde a solidão é profundamente sentida. Em terceiro lugar, é um lugar de honestidade sincera com Deus.
Em quarto lugar, é um momento de submissão total à vontade divina. E, finalmente, é onde a força é recebida para enfrentar os desafios que estão por vir. Este versículo é crucial para a nossa compreensão, porque lança luz sobre a solidão e a dor experimentadas por Jesus no Getsemane, o que, por sua vez, nos ajuda a compreender a importância do que aconteceu ali. Alguns estudiosos veem uma conexão entre o suor de sangue na testa de Jesus e a maldição de Adão, que foi condenado a trabalhar com o suor do seu rosto após a queda. Adão fracassou no teste no Jardim do Éden. O fardo do fruto proibido era pesado demais para ele suportar, resultando na queda da humanidade. Porém, Cristo, o segundo Adão, triunfou onde Adão falhou. O suor de sangue de Jesus simboliza a intensidade de sua angústia e sua determinação em enfrentar o cálice da ira de Deus. Ele tomou sobre si a maldição que Adão trouxera ao mundo. Isso nos leva a testemunhar a agonia de Cristo no Getsemane, onde ele recusou largar o cálice e o bebeu até o fim. Isso significa que não haverá mais ira divina direcionada àqueles que estão unidos a Cristo, pois ele bebeu o cálice da ira em nosso lugar. Se ele bebeu tudo, não sobrou nada para nós. Sim, a realização final da redenção ocorreu no Gólgota, mas a obediência demonstrada por Jesus no Getsemane também foi fundamental para remover a maldição de nós. Sua total conformidade naquele momento foi transferida para nossa conta, permitindo-nos ser reconciliados com Deus. Além disso, essa experiência nos revela que Jesus compreende profundamente a solidão e a dor humanas. Ele não apenas entende nossa angústia, mas a vivenciou de forma intensa e pessoal. Jesus enfrentou tentações muito além do que qualquer um de nós jamais enfrentará. Ele voluntariamente e conscientemente encarou o cálice da ira de Deus, bebendo até a última gota. Isso nos mostra que podemos confiar nele para compartilhar nossas dores e angústias, pois ele as entende de uma maneira que ninguém mais pode. Ele é o nosso confidente fiel, aquele que compreende nossos mais profundos anseios e aflições. Você já se viu questionando o amor de Deus por você? Olhe para o jardim do Getsemane. Ali você testemunha o Filho de Deus suando profusamente, como gotas de sangue, ou talvez suor misturado com sangue. Você vê sua determinação não apenas em obedecer ao Pai, mas em obedecer ao Pai para a redenção da humanidade. Ele bebeu do cálice em seu nome. Não busque além do silêncio do Pai. Não havia outra maneira de redimir a humanidade, pois a ira divina seria derramada sobre seu Filho. Permita que a lógica de Romanos 8, versículo 32 o motive. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus não estivesse comprometido com a sua redenção, ele teria deixado aquele cálice passar de Jesus no jardim e o transferido para nós. Ele teria permitido que a humanidade fosse engolida por sua ira, preservando seu Filho. No entanto, ele não fez isso, não apenas porque ele nos ama, mas porque isso é quem Deus é. É da sua natureza ser altruísta, dar de si mesmo para que outros possam viver. Portanto, tenha fé nisso. Quem pode estar contra você se Deus está do seu lado?